Fala pessoal, estamos de volta aqui para o nosso próximo passo e tudo isso fica junto com resolução de questões, tá? Você sempre vai fazer isso junto com a resolução de questões. Então, depois que você resolve a questão, você analisa a questão passo a passo, pega, monta seu caderno de erro, você vai fazer outra coisa que pouca gente faz e é muito importante para provas de tribunal, que é a leitura, o grifo da lei seca, melhor dizendo, da lei seca cobrada. Então isso dá muito resultado. Porque se a questão ela cobra um artigo 59, por exemplo, essa da nossa tela, você tem que ir lá na lei e grifar aquele trecho. Qual é o objetivo? Você criar um mapa visual daquilo que já foi cobrado. Porque a banca ela adora repetir os embasamentos legais. Principalmente se você não é da área do direito, não tem o costume de manusear códigos, legislações, você vai ficar perdido, vai querer ler tudo e não vai entender nada. Então aqui é algo realmente direcionado, porque quando você voltar para revisar, você vai ver a lei que está marcada. E aí você vai priorizar aquilo que realmente cai. É um estudo que é totalmente direcionado, sem desperdiçar o seu tempo, lendo artigos que não caem. Certo? Vamos ver na prática? Então, essa questão aqui, ela cobrou o artigo 59. Então, se você não tiver no seu tablet, por exemplo, o GoodNote, no seu computador o Adobe ou outro programa de PDF, o navegador Microsoft Edge, ele tem essa opção nativa. Você consegue abrir a legislação e fazer a marcação da legislação nele e depois salvar no seu computador, tá bom? Então vamos abrir a nossa legislação. Então aqui no Microsoft Edge, eu sempre gosto de abrir esse site aqui do Senado Federal, que ele abre já com a opção de você fazer a marcação, tá certo? Então, por exemplo, aqui o artigo 59 foi o artigo que foi cobrado. Então, como que eu gostava de fazer? Eu pegava a primeira marcação, eu fazia a marcação de amarelo. Mas vamos supor que a gente continuou fazendo as questões e esse artigo apareceu novamente, uma ou duas vezes. O que é que eu gostava de fazer? De mudar a cor e botar vermelho. Por isso que eu gosto de trabalhar com livro digital. Claro, você quer trabalhar com seu Vadmeca no papel, não tem problema se você já tem o costume. Mas para mim é muito melhor assim, porque você consegue fazer a mudança quando você precisar de cor. Então, após isso, você salva essa marcação, mas vamos continuar, vamos ver outras questões agora? Vamos voltar lá para a nossa questão. Agora vamos pegar uma questão aqui que ela tem diversos artigos. Em cada item tem um artigo, e aqui eu já deixo a dica. Pessoal, eu acertei a questão, mas nas 5 alternativas, cada alternativa foi cobrado um artigo diferente, você vai marcar os 5 artigos diferentes na legislação. Porque por mais que a letra A esteja incorreta, ela traz uma definição errada do artigo 55. E eu tenho que saber qual é a definição correta, porque hoje esse artigo 55 ele não cabe nessa questão, mas amanhã ele caberá. Então o que a gente precisa ver aqui? Ó, o artigo 55 ele foi cobrado, o artigo 64, parágrafo 4º, 63, parágrafo 3º e 4º. Então, tudo isso aqui a gente precisa ir lá na legislação e marcar, tá certo? Então, nós vamos marcar tanto o artigo 55 quanto os demais artigos também ali da legislação. Então, o 64, parágrafo 4º, vamos lá ver? Então, de volta aqui à nossa legislação, agora o artigo 55, ele foi cobrado. Então, nós vamos no artigo 55, no caso aqui foi o caput. Então, como eu falei, a minha primeira marcação eu boto de amarelo, né? Eu vou trocar aqui a cor. Vou cobrar do caput do 55. Eu marco o caput do 55. Você vê que eu sou bem específico. Se em algum momento cair um parágrafo. E o 64 também foi cobrado. 64 caput, parágrafo 4º. Então, você vai lá, parágrafo 4º, correto? Então você vai fazendo essa marcação assim de acordo com o que é cobrado em cada alternativa. Então naquela alternativa também foi cobrado o 63, parágrafo 3º. Então você vai procurar o 63 e você vai fazendo a marcação. Gente, isso aqui no começo pode parecer que é trabalhoso, pode parecer que é difícil de se fazer, mas isso aqui vai te fazer economizar um tempo.
grande, principalmente quando você não é acostumado. Quando você não é acostumado com a legislação, com mexer com legislação. Então você precisa fazer isso. Porque imagina você ter que ler 100 artigos e depois descobrir que na verdade só foram cobrados 10 artigos ali naquele momento. Então é muito importante que você faça essa marcação, tá certo? Vamos voltar nas questões? Então voltamos aqui para as nossas questões. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Eu peguei processo civil porque processo civil tem muito artigo para marcar. Olha aqui, ó, novamente, o artigo 53. Aí caiu o artigo 53, agora o inciso 4º nessa questão aqui. Então você vai lá na legislação, mas aqui, ó, vamos ver se tem alguma outra. Não, só essa letra aqui. 53, inciso 4º. Vamos lá na legislação. Então estamos aqui na legislação 55, inciso 4º, A e B, que está lá. Ó, 55, 4º, A e B. Está falando também da 55, não, 53, desculpa. Está falando sobre a competência do foro. Então você vai ver que quando falar de competência, outros incisos aqui irão aparecer, mas nem todos são cobrados em prova. Então você vai estar marcado exatamente aquele que um dia foi cobrado em prova. Então você consegue fazer uma leitura muito mais direcionada, muito mais eficiente, tá bom? Principalmente, como eu falei para você, que ainda não tem o hábito de mexer com legislação. E aqui você salva a sua legislação e você tem que ter uma pasta para cada matéria, uma pasta para direito civil, para direito processual civil, processual penal, e ali dentro os códigos salvos. Aí quando você for estudar, fazer as questões, aí você deixa o código aberto, o código atinente àquela matéria. Você vai fazendo esse grifo. Então já é mais um passo. Você fez a questão analisando as alternativas, após isso pegou os comentários para montar o caderno de erro, e agora você está pegando nos comentários somente os artigos que foram cobrados naquelas questões, tá certo? No começo é normal você ficar um pouco travado, mas depois você vê que isso flui. A marcação é muito rápida e você vai ter um dia exatamente para essa meta, para fazer a leitura ativa das marcações da lei seca. E confie na técnica. Eu fiz assim, passei em 7 concursos de tribunais fazendo dessa maneira. Porque imagina que toda vez que você for estudar direito civil, você tem que descobrir novamente quais são os artigos que foram cobrados. Toda vez que você fizer direito civil, você tem que fazer todo esse trabalho. Então é um trabalho que você vai montar um material para você robusto no seguinte sentido, de conteúdo, mas muito sintético, com poucas coisas, com aquilo que realmente importa, tá bom? Então não negligencie essa parte. Você que é técnico, você que é analista, mais de 80% das questões acabam saindo da literalidade da lei, ainda que seja colocada dentro de um contexto de historinha que bota a Maria, que bota o Raul, como nas questões de nacionalidade, mas lá dentro, no cerne da questão, vai estar a literalidade dos artigos que você fez a marcação. Então, a nossa aula fica por aqui de marcação da lei seca e espero vocês na próxima aula. Até mais!